Meus amados, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. É um prazer imenso estar com vocês aqui, você que nos visita, você que está aí de casa. Uma grande honra estar podendo se comunicar diretamente com você, poder estar transmitindo a palavra de Deus. Hoje a gente está num ambiente tão gracioso, tão abençoado, tão leve. Eu gosto sempre de fazer brincadeiras com o pastor Diogo, da gagueira dele. Eu sempre tenho uma piadinha guardada com ele, porque é impressionante assim o carinho que eu tenho pela pessoa dele e quantas vezes ele já foi usado pelo Senhor para falar comigo. Essa semana teve um fato muito difundido na mídia que gerou uma série de memes na internet. Os memes são a especialidade do brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro ainda não inventou a cura do câncer e da AIDS porque está ocupado demais fazendo meme. Porque genialidade para isso tem. Tem um povo gênio no mundo como o brasileiro, é impressionante. O grande problema é que a nossa prioridade da genialidade, 90% de toda a nossa massa de manobras mental, intelectual, está na produção dos memes e não na produção científica. O que não quer dizer que meme é ruim, mas poderia não ser a nossa prioridade. Agora tem algumas situações em que esses memes eles são fabricados à custa de muito sofrimento. Essa semana teve um caso de um casal que teve uma briga pública, provavelmente com a mulher tomada por um surto psicótico, se envolveu com um morador de rua. E isso gerou piadas de toda sorte, sabe? E foi uma palavra do pastor Diogo, um negócio simples, uma bobagem, que me fez chorar durante uma tarde inteira. Num grupo onde 90%, 99% de tudo que ele fala é absolutamente desprezível, descartável, porque é quando ele fala de futebol. Gente, é sério, é outra pessoa. O pastor Diogo, esse homem, cheio do Espírito Santo, vocês acabaram de ver, falando de futebol, meu Deus do céu. Eu não sei que espírito toma, mas é tanta assombração. Então assim, daquele grupo 99% de tudo que ele fala, eu descarto. Mas aí tem uma hora que Deus toma o vaso. E aí foi uma bobagem que ele mencionou. Como tantas e tantas outras vezes Deus já usou ele para me confrontar. E às vezes a gente usa o público também para honrar. E eu honro muito sua vida, meu amigo. Você foi um divisor de águas na minha vida. Obrigado por existir. É simples. O que ele falou foi que muitas vezes aquilo que nos faz sorrir é à custa da humilhação alheia. Será que é isso mesmo que Deus quer da gente? E a gente pode argumentar, puxa, mas ali eles estavam pecando, né? A mulher estava pecando, o castigo dela é merecido. Será? Quando Adão e Eva pecaram e fizeram o que Deus disse para não fazer, Deus apareceu fazendo um meme? Deus apareceu humilhando, dizendo, eu avisei, bem feito? Deus fez uma figurinha com a cara deles? Ou Deus simplesmente tentou reduzir o dano, apesar da desobediência e apesar do pecado? Apesar da condenação já estabelecida, apesar do abismo que eles se lançaram, Deus conscientizou eles, olha, seu erro foi fatal, mas eu estou aqui para tornar a sua vida menos pior. Eu acho que como cristãos a gente deve pensar um pouco nisso. Os pecadores, aqueles que erram, já pagam penas duríssimas, caríssimas, pelos seus próprios erros. O pecado já é uma pena em si. Não cabe a nós cristãos espizinhar em cima do pecador, tornar mais difícil a vida daquele que já dificultou bastante pelo seu pecado. Não, vamos tentar cobrir a nudez daquele que pecou. Vamos tentar ter uma postura mais cristã, no sentido de reduzir o dano daquele que já se lascou. É para isso que Cristo nos chamou. Esse é o caráter de Deus. Eu queria ler um texto, livro de Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e com concupiscências. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, há poucos dias eu falava com uma pessoa que me pediu um aconselhamento, me pediu ajuda. Eu falava sobre os prejuízos muito grandes de homens casados que não conseguem se desvencilhar do cordão umbilical da mãe. Eu falava do prejuízo e do mal que uma mãe e que um pai fazem ao não emancipar seus filhos no momento certo, ao não criar os seus filhos para o mundo. Eu disse, olha, normalmente maridos que são muito mais ligados à mãe do que à própria esposa, eles dificilmente conseguem um relacionamento sadio. A palavra não erra. Gênesis capítulo 2 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa. Não é abandonará, não é isso, é deixará. A partir do momento que o homem se casa, a sua família, a sua esposa, seus futuros filhos, essa é a sua família. Sua mãe e seu pai são seus familiares agora, mas a sua família, a partir de então, é sua esposa. É ela que tem que ser a prioridade da tua vida. A mãe que não consegue emancipar o filho e dizer, vai querido, ela condena esse mesmo filho a uma infelicidade, uma incapacidade relacional permanente na vida. Pense em Joquebede e Anrão, os pais de Moisés. Seguraram o filho de 3 meses até onde podia. Provavelmente se Joquebede segurasse Moisés em casa mais um dia, ele morreria, porque havia uma ordem de matança dos filhos pequenos. Provavelmente ele já chorava alto demais e já não dava para esconder. Então ela precisou em algum momento colocar num cesto, entregar na mão de Deus, esse filho, Senhor, esse filho é teu, vai. E foi isso que conseguiu salvar aquele menino. O discipulado de Jesus é uma coisa muito parecida com isso. Jesus foi um mestre muito paternal com seus discípulos. Ele chamou, ele empoderou, ele lecionou, ele educou, ele redarguiu, ele fez tudo isso. Ele preparou aqueles homens. Chamou homens absolutamente despreparados, talvez iletrados, mas homens, assim, do ponto de vista da relevância social, quase que insignificantes ou excluídos. Ele chamou esses homens, mas assim, ele chamou com uma missão muito clara. Ele diz, e ele vai falando, vai dando pistas disso. Daqui a pouco eu sumo, tá? É pouco tempo. Ainda um pouco e vocês não me verão mais. Ele vai largando essas. Em todo o ministério ele vai dando umas picotadinhas assim. Os caras não estão entendendo. Eu vou embora. Vai para onde? Vai viajar, Jesus? Daqui a pouco eu te digo. Ele vai clareando ao longo do tempo. É o seguinte, eu chamei vocês, mas eu não vou ficar com vocês o tempo todo. Eu vou emancipar vocês, para que depois vocês façam com outras pessoas o que eu estou fazendo com vocês, para que vocês sejam outros Cristos espalhados pelo mundo. Era essa a ideia de Jesus, esse foi o plano de Jesus. Eu estou chamando vocês, mas eu não quero escravizar vocês. Eu quero dar a vocês o poder de fazer a mesma coisa com outras pessoas.
Isso fica muito claro. Até que, a partir de João capítulo 14 até o versículo 16, Jesus começa a engrossar o caldo. Jesus começa a trazer um negócio mais palpável, que chega a um ponto, no capítulo, se não me engano, no capítulo 15, eles começam a dizer, no 16, agora você já não fala mais por parábolas. Agora a gente está entendendo. E eu não sei se a gente está gostando. Porque Jesus agora diz claramente. O capítulo 14, ele começa falando, olha galera, não fiquem tristes os vossos corações. Crede em Deus? Vocês creem em Deus? Então creiam também em mim. Eu vou dizer uma coisa, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito. Mas é o seguinte, eu vou preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus vai falando e os caras vão acuando assim. Vão ficando, então, você vai embora? Aí ele diz, vou. Acabou meu tempo aqui com vocês. Eu estou indo embora. E aí chega um discurso em que Jesus mesmo fala assim, eu sei que vocês estão atemorizados. Eu sei que vocês estão tristes. Porque na boa, gente, Jesus era o cumprimento de uma promessa. Jesus era o Messias aguardado. Era o homem por quem eles ansiavam. Ele era Emanuel. E se você tem 5 minutos de crente, você sabe o que quer dizer Emanuel. Por favor, 1, 2, 3 e... Obrigado. Deus conosco. O que pode ser melhor do que Deus conosco? Do que você vir para a igreja do lado de Deus, de mão pegada com Ele. Meu irmão, é Deus. É o cara que abre o olho de um cego que nunca chegou na vida. É Deus. É Deus encarnado. É toda a essência da humanidade. Todo o poder da humanidade acumulado num ser humano do seu tamanho, que fala a tua língua, que você pode tocar, que você pode tocar no cabelo dele, que você pode abraçar, você pode jogar um FIFA com ele. Imagina, é Deus. Deus conosco, ali. O que podia ser melhor que isso? Nada. Aí chega em João 16, verso 7. Jesus larga uma bomba na caixa dos peitos dele que buga a mente dos caras. O grande bug do primeiro milênio. Jesus diz, é bom que eu vá. É para o vosso bem que eu estou indo. Aí, meu irmão, aí ferrou tudo. Peraí, o bem aguardado, o mistério oculto entre todas as gerações, e a gente achava que seria isso, é você vindo. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. Descobrir o Messias era a melhor coisa, era a melhor notícia da humanidade. Aí Jesus diz, não, é bom que eu vá embora. O bom mesmo é quando eu for embora. Por quê? Aí Jesus diz, porque se eu não for, o outro Consolador, ele não vem. Eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu não vos deixarei sós. Eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele vai habitar em vós e estará em vós para todo sempre. A resposta é muito clara. O que pode ser melhor do que Deus conosco? Deus em nós, habitando dentro do seu coração, não mais pegando na sua mão, agora guiando a sua mão para pegar na mão de outros, não mais falando ao seu ouvido, mas dentro de você falando ao seu coração, e falando por meio de você, que você abrindo a boca e a voz dele é quem sai, habitando no seu coração, te consolando, te dando plenitude, te dando satisfação completa, não deixando mais você ter a sensação de que um dia sequer você está sozinho. O Deus conosco atraía multidões, e aquele que quisesse encontrar o Deus conosco tinha que ir onde o Deus conosco estava, em Jerusalém, em Cafarnaum, em Samaria, em Betfagé, e por onde ele estava indo, você tinha que ir atrás. Mas o Deus em nós está aqui na Lírio Jardim Armação,
Está na igreja Assembleia de Deus ali na Orla. Está na igreja Batista. Está na igreja presbiteriana. Está nas igrejas no Japão. Está nas igrejas que agora estão clamando, sem saber se amanhã poderão clamar também lá na Ucrânia. O Deus em nós, Ele não respeita espaço de tempo. Ele não respeita espaços geográficos. Ele simplesmente, assim como as águas cobrem o mar, Ele cobre toda a terra. Ele atua em todos os lugares. Ele visita corações onde quer que estejam. Ele está com você no Uber, Ele está com você no seu consultório, Ele está com você agora na sua casa, nesse plantão onde você está assistindo essa mensagem. Ele está com você onde você estiver, e Ele vai com você em todo lugar. Com a mesma descrição que nos é dada no Salmo 139, ainda que você tome as asas da alvorada, vá até o mais alto céu, ou mergulhe na profundeza dos mares, ou se ainda você a fizer no abismo, no lugar dos mortos, em algumas traduções, no inferno, a sua cama, até ali o Espírito de Deus está para te segurar, para te tanger com sua mão de poder. Ele está em todos os lugares. Tanto é que Paulo, posteriormente, Jesus vai dizer para os discípulos: deixe os mortos sepultar seus mortos, todo mundo larga o que está fazendo e venha. Paulo não. Paulo, quando entende agora que o outro Consolador já veio, ele diz: ei, cada um fique naquilo que foi chamado. Você trabalha de quê? De padeiro? Fica aí na sua padaria, Ele vai te visitar aí. Você é o que? Advogado? Continue advogando. O Espírito de Deus vai se manifestar lá no seu escritório. O Espírito de Deus vai te ajudar a fazer uma venda. O Espírito de Deus vai te ensinar a dirigir melhor. O Espírito de Deus vai te fazer um bom marido. O Espírito de Deus não respeita espaço de tempo ou geografia. Ele habita em todos os lugares, em todos os corações. E o compromisso dele é com pessoas, é com seres, é com almas, é com corações, é com relações, é isso. Um exemplo que eu sempre gosto de dar: se você quiser ter uma casa cheia do Espírito Santo, eu quero minha casa cheia do Espírito Santo, a única forma disso acontecer é o Espírito Santo entrar em você e você entrar em casa. É assim. Eu quero meu escritório cheio do Espírito Santo. Então faz assim: Ele entra em você e você entra em seu escritório. Esse é o compromisso que Ele assume com a gente. Mas aí vem Gálatas 5 para dar um diagnóstico e saber se de fato recebemos esse Espírito. Paulo está dizendo: olha, gente, parece que vocês só andam trocando soco por aí. Parece que a vida de vocês é briga, é treta, é falta de harmonia, é falta de união. Gente, se recebemos o Espírito, vamos andar de acordo com o Espírito. Porque o comportamento de vocês me deixa dúvidas se vocês de fato receberam o Espírito Santo. Era um povo rixoso, era um povo que só sabia brigar, um povo que não conseguia concordar, não conseguia se unir, mesmo dizendo: recebemos o Espírito Santo. Era impressionante. E aí Paulo vai dar um diagnóstico: isso aqui é a característica de quem recebe o Espírito Santo, isso aqui é a característica de quem não recebe. O texto que a gente leu tem uma dicotomia, uma zona de tensão aqui entre carne e espírito. E Paulo está dizendo: eles brigam entre si. Tem uma treta aqui, uma briga ferrenha, que é difícil separar. E aí ele vai fazer um inventário do que ele vai chamar de o que são obras da carne. E quando ele vai falar de obras da carne, ele fala sempre no plural. As obras da carne são essas. E ele vai dando exemplo a partir do verso 19. Se puder postar de novo, Gálatas 5:19 agora. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas três primeiras são ligadas à moralidade sexual. Tem 3 características que ele enuncia ligadas à moralidade sexual. Vem depois: idolatria e feitiçaria. Aí eu tenho duas características que são ligadas à nossa santidade perante Deus, a nossa relação direta perante Deus. Então, Deus não se agrada disso aqui. 3 coisas que ferem a nossa moralidade sexual,
duas coisas que ferem a nossa relação direta com Deus, a nossa santidade perante Ele. E aí, prepare para o bloco agora. Aí vem ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Aqui eu tenho 8 que se manifestam diretamente na nossa relação 1 a 1, nossa relação com o próximo, na nossa relação de coletividade, no nosso sentimento comunitário, na nossa relação com o corpo de Cristo, na sua relação com o seu próximo, na sua relação com o seu vizinho, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade. Aqui eu tenho 8 características diretamente ligadas a isso. Ele encerra e fala também de 2 outras características, embriaguez e orgias. Eu acho que a palavra melhor é o glutonarias. Essa tradução da NVI, ela foge um pouquinho, na minha opinião, mas que seriam 2 características relacionadas aos cuidados com a saúde. A não se deixar dominar por vícios, a não ser dominado por questões mundanas, por questões de prazeres que podem nos deteriorar, até fisicamente, consequentemente, espiritualmente também, porque somos uma coisa só. Eu tenho 3 características ligadas à moralidade sexual, 2 características ligadas à nossa relação direta com Deus, 2 características ligadas a cuidados com saúde e não se deixar dominar, e 8 características ligadas à nossa relação com o nosso próximo. Se puder também postar o texto de Provérbios 6,16 em diante. É um texto muito, muito bonito, muito clássico, de uma advertência manifesta sobre as coisas que aborrecem a Deus. Ele diz as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta, ou a 7ª Ele detesta. Prefiro mais essa tradução. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª Ele abomina, ou Ele detesta, Ele odeia ainda mais. Aí vai falar: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e o pior de todos, aquele que provoca discórdia entre irmãos, aquele que semeia contendas entre irmãos. Todas essas coisas, tanto as que Ele detesta quanto a que Ele abomina, estão diretamente ligadas à nossa relação com o nosso próximo. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente pensa nas obras da carne, nos pecados mais abomináveis, a nossa mente, ela faz o nosso ranking próprio. O que a gente acha mais grave, menos grave? E com certeza, os pecados sexuais, ele ocupam o topo do ranking da maioria das pessoas. A gente, por exemplo, acha que a heterossexualidade encobre uma multidão de pecados, né? O cara deve a todo mundo, bate na esposa, mente, fofoqueiro, cria contenda onde passa, ninguém gosta dele. Mas pelo menos ele não é gay, né? Glórias a Jesus. Pelo menos, né, irmão? A gente raciocina assim. A gente acha que podia ser pior, ele podia ser. Podia ser pior, ele podia estar em adultério. Se a gente coloca, pelo menos ele não é viciado em pornografia. A gente elenca as coisas assim e coloca como... Eu não estou dizendo que essas coisas não são graves, eu não estou dizendo que Deus aprova. Mas a gente precisa pensar nas ênfases que a Bíblia dá, para ver o que a gente está absolvendo, quando na verdade Deus condena. O que a gente está passando pano, achando que não é tão grave assim, mas Deus está lá bradando, dizendo: eu detesto isso, isso é grave sim. Não há nada mais anticristão, ou não há nada mais parecido com o espírito do anticristo, do que contendas no meio de irmãos, do que língua mentirosa, do que a incapacidade relacional, do que a inviabilidade da nossa irmandade, do que malferir o próximo, do que não se responsabilizar afetivamente pela vida de outras pessoas. Biblicamente isso é abominável.
Não é só isso que é abominável. Deus odeia também outras coisas. Deus odeia a impureza sexual também. Deus abomina também as práticas sexuais impuras. Beleza. Deus não está provando orgia não, gente. Mas Deus também, e com a ênfase muito maior, reprova esse sentimento. E é muito óbvio isso na Bíblia. Quando Deus reclama pela primeira vez na Bíblia, é quando o homem está só. E Deus nunca quis o homem só. Não existe o evangelho do eu sozinho. Evangelho só é evangelho de 2 em diante. É assim que Deus nos chama para viver. Um cavalo ele tem uma força de puxar uma carga livre de atrito de até 1 tonelada. Um cavalo puxa 1 tonelada sozinho. Você sabe quando puxa 2 cavalos juntos? Um palpite? 2 toneladas. Não é. 2 cavalos juntos, por uma combinação vetorial, eles puxam 10 toneladas. 2 juntos conseguem fazer muito mais do que 2 separados. Eu tive uma experiência bem legal. Há poucos dias a gente esteve lá no nosso escritório, a gente fez uma experiência de um dia ouvir uma palestra e participar de umas atividades com um dono de uma academia de CrossFit. Pois é, eu agora tenho essas manias aí. Já comentei aqui, eu estou há 1 mês fazendo dieta e exercícios físicos. E nesse último mês eu já perdi 30 dias. E um dia eu fui visitar, inclusive, uma academia de CrossFit, mas também para a gente ouvir uma palestra. Era também sobre empreendedorismo. E o sócio daquela academia, o dono, fez uma palestra para a gente muito interessante. Ele começou falando da experiência de vida dele. E ele falou que ele começou a carreira dele fazendo corrida de aventura. Acho que chama corrida de aventura. É um negócio surreal, em que você recebe um mapa na hora e corre em equipe ou individualmente, de acordo com o mapa, e são distâncias absurdas. E ele falou uma coisa bem legal, bem interessante, que o maior percurso, o recorde de individual de corrida de aventura, até hoje catalogado nos órgãos que fazem esse tipo de evento, foi, no individual, 250 quilômetros. Uma pessoa correu 250 quilômetros, acho que em aproximadamente 6 dias. 250 quilômetros. Em grupo, 4 pessoas, ou seja, são 4 pessoas correndo, não é revezamento não, correndo a mesma trilha, a mesma quantidade. A diferença é que está acompanhado. Mas em grupo, em 4, o recorde é 600 quilômetros. Não tem moto ajudando, é gente andando. Só que sozinho você consegue andar 250 quilômetros. Acompanhado em grupo de 4, você anda 600 quilômetros. Porque Deus não te fez para andar e correr sozinho. Deus te fez para andar em grupo. Deus te fez para ser assim. Para ser alguém dependente de outros. Para ser alguém estimulado por outros. Deus te fez como um ferro que deve ser afiado por outro ferro. É assim, é para isso que Deus nos fez. E você vai ver que as obras da carne, elas são manifestas no plural. Porque ela é um verdadeiro cardápio. E talvez você nunca tenha expressado todas essas obras, porque é comum que cada um de nós sofra os efeitos do pecado de uma maneira um pouco mais exacerbada em um lado ou de outro. É como um cardápio. E a sua inclinação escolhe uma, escolhe duas, escolhe algumas e se assenta nelas. Tem gente que tem problema com a língua, com fofoca. Tem outros, inclinados também à carne, que tem um problema mais violento na área sexual. E tem outros que tem um problema mais exacerbado com idolatria, com
com o panteísmo, com querer ver Deus em tudo e fazer qualquer coisa para satisfazer os anseios da alma, mesmo até as feitiçarias. Tem outros que não conseguem controlar os seus vícios, seja de comida, seja de bebida, seja de entorpecente, que é um cardápio isso, e ela se manifesta de formas bem diversas, bem diversificadas. Tanto é que esse rol não é exaustivo, não é só isso aqui que é obra da carne. Paulo termina dizendo, e outras coisas semelhantes a essas. Isso são as obras da carne. Elas vão se manifestando de formas diversas, mas em todas elas, elas ferem manifestamente a vontade de Deus. Elas ferem o nosso relacionamento com Deus e ferem o nosso relacionamento com o próximo. E nisso se resume toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus. Que você ame a Deus e que você ame o seu próximo. As obras da carne são barreiras a isso, são impeditivos a isso. Elas impedem você de alcançar a vontade de Deus. Isso são as obras da carne. Mas aí ele também fala do que é o fruto do Espírito. Ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, é satisfação, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E aí ele não está dizendo que são os frutos, ele está dizendo que é o fruto, o carpo. E falando de fruto, ele quer dizer, é a consequência. O fruto disso, o fruto dessa escolha é isso. O fruto de ter o Espírito Santo é manifestar isso aqui. E agora não é um cardápio, agora é uma integralidade. É assim, se o Espírito Santo está em você, você vai ser assim. Se você tem o Espírito Santo, você vai manifestar isso aqui. Se ele domina a sua vida, porque a proposta do Espírito Santo é essa, é domínio. Quando Jesus conversava com Nicodemos pergunta a ele assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele assim, você tem que nascer de novo. Ele, como nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe. Aí ele diz, ô Nicodemos, tenha santa paciência, né, brother? Você é mestre da lei aqui, não conhece coisa tão básica. Eu não estou falando de entrar na barriga, eu não estou falando de uma coisa que é de fora para dentro. Eu estou falando de algo que é de dentro para fora, um novo nascimento, meu amado. Meu pedacinho de maná, entenda. É uma outra lógica, uma outra natureza, um espírito que entra em você. E a partir de quando ele entra, meu irmão, você sabe o vento? O vento vem de um lugar que você não sabe qual é. O vento aponta para um lugar que você não sabe para onde é. Assim é todo aquele guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você perde o controle. O controle agora é dele. Eu queria pedir ajuda e oração a vocês por um amigo. Se estivessem orando por um amigo, é o Bahia, o time. Orem por ele, porque ele está numa situação bem difícil, bem complicada. Mas ele está na iminência de um negócio muito bom que pode revolucionar. Foi aprovada ano passado a lei da Sociedade Anônima do Futebol, que possibilita que clubes virem empresas e ganhem investimentos altíssimos. O Bahia hoje está num dilema. Tem um grupo de investidores internacional interessado em investir no Bahia. E a proposta desse time, pelo que tem sido divulgado, desse grupo, é levar o Bahia de patamar. É fazer o Bahia virar outro time. É mudar completamente a vida do Bahia. É transformar o Bahia num dos melhores times da América. Num top 6 do Brasil. Aí seu olho brilha. Mas qual é o dilema que o Bahia está enfrentando hoje? É porque para fazer isso, o grupo quer uma coisa: o controle. O Bahia hoje se orgulha de ser um clube democrático, de que os torcedores votam, de que os sócios atuam, os sócios que são donos do time. O investidor está dizendo, eu mudo você de patamar, mas agora o controle é meu. E o Bahia está nesse dilema: mudo de patamar e perco o controle, ou continuo sendo essa porcaria Série B e o controle é meu. Mas eu sou democrático. E eu vou dizer, é um dilema válido. É um dilema válido. E se esse investidor for um maluco?
E se esse investidor for um desonesto? Muitos estão nesse dilema com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo propõe para você uma vida plena. Propõe para você um outro patamar de existência. Uma vida muito mais saborosa, experimentando o fruto com sabor. Sabe quanto custa isso? Tudo. Custa o controle. O preço mais caro que um homem pode pagar. O controle. Custa você não se governar nunca mais. Custa ele te governar. Custa ele estabelecer as alianças que ele quer e não mais você. Custa ele determinar o término de um relacionamento que você não aceita. Custa ele mandar você perdoar quem você odeia. Custa isso. Custa tudo. E isso às vezes a gente não quer pagar. E às vezes você pensa, o que será que ele vai fazer com a minha vida? E se ele for um maluco? O fruto do Espírito é a manifestação de tudo isso. E não é apenas uma coisa. Tanto é que a gente não, para manifestar o Espírito, a gente não tem que ler livro aprendendo a ter mais temperança, a ter domínio. O livro para aprender a ter domínio próprio. Não é isso. O domínio próprio quem sabe fazer é Ele. E a única forma de fazer isso é clamando mais pelo poder do Espírito Santo. O que você precisa não é aprender técnicas de temperança, de bondade, de benignidade, aprender mais sobre o amor. Não é exatamente isso. Porque o Espírito Santo é quem ensinará a você todas as coisas. O que você precisa é clamar, porque você constatou: eu não estou sendo cheio do Espírito Santo, Ele não governa a minha vida. O clamor que precisamos hoje é pedir incessantemente que o Espírito Santo nos tome de modo possante, de modo verdadeiro. Porque se a gente receber o Espírito Santo, a gente anda como o Espírito Santo quer. Isso aqui não é um conselho de autoajuda, gente. Esse texto aqui não são práticas que você tem que aprender a fazer. Isso aqui é um raio-x, é um diagnóstico. Entenda uma coisa: os nossos hábitos revelam uma habitação. Os seus hábitos revelam quem habita em você. Aquilo que você pratica do lado de fora revela aquilo que você guarda do lado de dentro. Paulo está dizendo isso. Paulo não está ensinando a forma. Paulo está dizendo o seguinte: quem age assim, na verdade, ele está possuído por um paradigma e um padrão de carne. Mas quem age assim, esse manifestou o fruto do Espírito Santo. Em Atos 19, Paulo está viajando em algumas cidades, até que chega em Éfeso e encontra alguns discípulos. Ele fica um tempo com aqueles homens e faz uma pergunta. Ele está ali conversando, e um pouco assim: vem cá, gente, na boa. Atos 19, 2, ele diz assim: vocês receberam o Espírito Santo? Que pergunta pesada. Será que uma pessoa, você passar uma semana na sua casa, se alguém passar uma semana na sua casa com você, algum colega de trabalho chegou agora e está, depois de um mês, será que ele vai sair, olhar para você e dizer: vem cá, velho, tá boa, você recebeu mesmo o Espírito Santo? Será que seu comportamento deixa alguma dúvida sobre isso? Paulo estava certo, eles não tinham recebido. Eram discípulos, batizados, manifestaram crença. Paulo pergunta: quando vocês creram em Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? Porque na boa, não parece. E de fato não tinha. Aqui, a sua consciência hoje está lhe perguntando: e aí, velho? Você recebeu mesmo o Espírito Santo? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça um tempo. E realmente o que eu queria te aconselhar agora é que você clamasse efusivamente pelo Espírito Santo.
Em Lucas capítulo 11, Jesus diz o seguinte: vocês são maus. Vocês são pais maus. E mesmo sendo pais maus, pais ruins, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos. Agora imagine, quanto mais o vosso Pai Celestial, o melhor pai que há no mundo, um pai verdadeiro, um pai que não se esquece dos seus filhos, um pai presenteador, um pai galardoador, um pai que se preocupa, um pai rico, um pai amoroso, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. É só clamar. Talvez você esteja fazendo um diagnóstico agora, e esse raio-x de Gálatas 5 está passando agora em você. O que seus hábitos têm revelado? Quem é que habita? E mais, quem está no trono? Quem tem o controle hoje? Quem é o sócio majoritário? Quem é o CEO do seu coração? Quem é o gerente? Quem está dando as cartas? Quem está mandando aí? É a sua carne? É seu braço? É seu grito? Ou é o Espírito Santo? Porque se temos o Espírito, devemos andar como o Espírito, devemos perdoar como o Espírito, devemos amar como o Espírito, devemos estender a mão como o Espírito. A gente deve se preocupar como o Espírito. Tem quanto tempo, querido, que você não perde uma noite chorando por causa de um problema que não é teu? Tem quanto tempo que você não fica triste por algo que não é seu, que é a luta de outra pessoa? Aliás, qual foi a última vez que você jejuou por um assunto que não era só seu? Qual foi a última vez? Aliás, isso já aconteceu alguma vez? Porque o fruto do Espírito é uma manifestação direta, comportamental, nossa para com Deus e para com o outro. O fruto do Espírito é amor, e não é amor próprio. É amor para com outra pessoa. É benignidade para com outra pessoa. É mansidão, ou seja, ser manso com os outros. É também domínio próprio, para que você não saia fazendo loucuras. É isso. Isso é o fruto do Espírito. É aquilo que te habilita a não ser um desigrejado. É aquilo que te habilita a não ser um isolado. Aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então não adianta você sair daqui, procurar um livro de autoajuda. Como ser mais temperantes, como ter mais temperança, como ter mais domínio próprio, como ter menos ira. Isso não adianta. Isso vai durar 1 mês, 2, 3 meses no máximo. No quarto você esqueceu tudo. O que adianta é um clamor sincero, genuíno, fervoroso, verdadeiro, humilde, mas insistente, persistente, perseverante, pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É disso que precisamos, porque aquele que tem o Espírito manifesta o fruto do Espírito. E se o Espírito Santo vier sobre você nessa noite, possivelmente você fale em outras línguas, possivelmente você profetize, possivelmente você ganhe o dom de discernimento de espíritos, possivelmente você comece a curar pessoas por onde você passa, possivelmente você interprete outras línguas, mas necessariamente você terá amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, porque aquele que tem o Espírito anda como o Espírito. Fique de pé, nós vamos louvar o Senhor. Espírito, enche, Senhor, enche. Enche os vasos hoje, Senhor. Enche o nosso coração. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero
vezes você é um pai ruim, você é uma mãe ruim, mas você sabe o que você daria pelo seu filho. Você se acaba por ele, você se acaba por elas. Você perde saúde pelo seu filho, você presenteia ele. E a Bíblia diz: você ainda é uma mãe ruim, você é um pai ruim, mas há um Pai Celestial que é bom, que é misericordioso, que é verdadeiro, que é puro, que é santo, que é rico, que é dono de todas as coisas, que é Rei dos Reis, é Senhor do Universo. Ele vos dará o Espírito Santo, o melhor presente que um pai pode dar. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Clame a Ele, enche, Senhor, enche Espírito Santo, enche as nossas vidas, nos esvazie de nós mesmos e nos enche de Ti. As minhas mãos eu quero Enche Espírito Santo, enche esse lugar, enche esses corações, te adorar. enche as mentes, enche de nossas prioridades. Coração eu quero Domina, Senhor, assume o controle. diante do teu altar, Nós somos a Tua empresa, somos a Tua firma, diante e ela já foi comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. Nós Te pertencemos, Senhor. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso gerente. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Amanhã o Espírito Santo pode ter novos planos para a tua vida. Amanhã o Espírito Santo pode ter novas relações para a tua vida. Amanhã o Espírito Santo pode ter novidade, pode abrir uma porta nova para você, e você não sabe, porque o controle é dele, porque o plano é dele, o projeto é dele, o propósito é dele, a obra é dele. Para de tentar ter o controle de tudo, para de tentar prever todas as situações, não dá, está fora do seu controle. Ele é quem manda, Ele é quem manda. E aquele que tem o fruto do Espírito, meu irmão, esse aí não passa perrengue não, esse não passa aperto. O Espírito Santo dirige você para cá, dirige para lá, e você está pleno, porque você tem amor, você tem gozo, você tem paz, uma paz que excede todo entendimento. Você tem paz em meio à guerra, você tem plenitude em meio ao sofrimento, você tem satisfação em meio à fome. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Venha de modo possante, venha como vento, venha como fogo, venha como terremoto, ou venha com uma voz mansa e delicada, suave, entrando no nosso coração. Venha como brisa, venha como redemoinho, venha como tempestade, mas venha, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Inundados por Tua glória, Senhor. Oh Espírito Santo, não te atrase, não te demores. Glória, Senhor. Enche os corações, enche as vidas, enche do Teu fruto. Não há nada igual, Não há nada melhor. não há nada Não tem presente melhor. a que se Não tem presente que se compare. A esperança viva. O que você não pode dar ao seu filho, o Pai Celestial nos dá gratuitamente. Tua presença É o Espírito. Provai e veja que Ele é bom. Prove, sinta o gosto do Espírito Santo, sinta o cheiro dele, sinta a textura o dele, mais doce toque amor. nele. Deixa Ele te tocar nessa noite, Liberta o meu deixa Ele te ser libertar, e deixa a Ele te libertar dessas vergonha obras da carne, desfaz. deixa Ele te transformar. Ele faz isso. Tua presença. Prove e veja. Clame, invoque, peça, suplique,
Deixa Ele te tocar. Deixa Ele assumir você. Deixa Ele te dirigir. Sinta a voz dele no seu coração, no seu ouvido. Sinta o arrepio da sua pele. Deixa as lágrimas rolarem, porque é real a presença dele. Ele está aqui. É real essa presença. Não é fábula, não é produção, não é alienação, não é lavagem cerebral. É real essa presença. Ele está aqui. Ele está dentro de você. Ele quer te possuir. Ele quer te assumir. Prove, veja, sinta, receba, confesse, declare. Ele é bem-vindo nesse lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. E aí? Vocês receberam o Espírito Santo? Oh, aleluia! Recebeis o Espírito Santo quando credes. Oh, Pai, essa é a manifestação do Teu amor. O nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Nós somos o cumprimento dessa promessa. Nós somos o cumprimento dessa promessa que não tarda de se executar, que não passa de executar, que ainda não acabou, que acontecerá aqui nos vossos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, terão esperança, terão expectativa. E recebereis o Espírito sobre toda a carne. Toda a carne será visitada. As crianças, os adolescentes em nome de Jesus, os idosos voltarão a sonhar. Chora, lavações, micanda, lavações, miar. Nós somos o cumprimento dessa promessa, Senhor. Espírito assuma o controle da nossa vida, que a gente possa agir com a honestidade do Espírito, com a graça do Espírito. E aquele que estava pensando em se isolar, em nome de Jesus, seja tomado pelo Espírito Santo nessa hora. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, que nos habilita a viver em comunidade, em comunhão. É a comunhão do Espírito Santo seja convosco. A graça de Cristo seja conosco. Mas com o Espírito Santo Ele nos dá comunhão. Ele nos dá a capacidade de perdoar, a capacidade de pedir desculpa, a capacidade de tolerar erros, a capacidade de passar por cima do passado, a capacidade de sonhar com o futuro. Esse é o Espírito Santo, esse é o caráter dele. Ele é bom, Ele é amoroso. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo, de um modo abundante, pleno, vigoroso, efervescente, valioso, copioso, esteja em nossas vidas, sentado no trono do nosso coração. E se recebemos o Espírito, que andemos também em Espírito e em verdade, dia após dia, sustentados, direcionados, vivendo todos os dias, sentindo, mas sobretudo crendo em fé, que somos Teus,
que fomos selados por esse Espírito, que fomos cheios desse Espírito, que assim como mulher samaritana, nós não precisamos mais de poços, porque o Senhor nos fez uma fonte. Aqueles que crerem no seu nome, rios de águas vivas correrão do seu interior.